exatamente esse tema, 7 verdades de quem? De Jesus. Na realidade, existe um número muito maior de verdades. Mas nós vamos destacar 7 verdades dentro de uma mensagem que Cristo teve, que foi um marco de acordo com o Evangelho de João. Então nós vamos trabalhar sobre esse tema, essas 7 verdades de Jesus. E o fato é que isso nos faz lembrar uma das mais importantes perguntas da Bíblia. Uma das mais importantes perguntas da Bíblia, ela foi feita por um romano. Como era o nome dele? Pilatos. Exatamente num texto de João, capítulo 18, verso 28. Vamos ver, Bíblias abertas, no Evangelho de João, capítulo 18. Verso 38, o texto bíblico aqui nos diz, perguntou-lhe Pilatos o que mesmo? Que é a verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime o quê? Algum. Essa verdade que foi pronunciada por Pilatos, eu não vejo nele mal ou crime algum. É uma verdade pronunciada, baseada na sua avaliação pessoal, em seu julgamento. Então ele pronunciou esta verdade. Então, na realidade, nós pronunciamos muitas verdades que estão baseadas no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente conhece. E entendemos que, em nossa avaliação, de que o que nós entendemos, o que nós julgamos é a verdade. Essa era exatamente a situação de Pilatos. Não obstante a pergunta que ele fez a Cristo, ele não esperou a resposta. E eu espero que você, nesta noite, aguarde a resposta, que é a verdade. A verdade, eu quero dizer para vocês, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, o que foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entendemos à luz da palavra que a própria pessoa de Jesus é o que mesmo, queridos? A verdade. A verdade é o que ele diz. A Bíblia diz que é impossível para Deus mentir. Então a verdade é o que ele diz. A verdade é o que ele fez e o que ele faz. Isto é a verdade. Então, quando você pensar em verdade do ponto de vista bíblico, entenda que ela se concentra e se projeta totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, se você quer saber o que Pilatos disse, se é verdade, compare com Cristo, compare com as palavras de Cristo e compare também com as obras realizadas por Cristo. Agora sim, usando Jesus como referência, podemos então dizer que o que Pilatos falou, de fato, era o quê? A verdade. Quando ele disse, eu não vejo nele crime algum. Então não é Pilatos quem determina a verdade. Quem determina a verdade é Deus. Verdades absolutas. Então qualquer verdade que alguém fale, você tem que sempre comparar com Jesus Cristo. E quando você compara e elas estão em plena harmonia, aí você chega à conclusão de que, de fato, esta é a verdade. Então, queridos, o que nenhum ser humano fala, você pode chegar à conclusão de que é a verdade, seja na filosofia, na antropologia, na psicologia, na sociologia, na própria teologia, você jamais pode chegar à conclusão de que é verdade se você não confrontar e não comparar com Jesus Cristo. Vocês concordam com isso? Então nós vamos ter 7 verdades a respeito de Jesus. Mas, por exemplo, uma coisa é você ler sobre a verdade
e você sentir a verdade. É diferente? Sim ou não? Então, às vezes nós lemos sobre Jesus, mas não sentimos Jesus. Às vezes nós vemos Jesus através de imagens, mas não experimentamos Jesus. Às vezes também nós chegamos a saber sobre Jesus e não conhecemos Jesus. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. O Parque Germânia, por favor, pode passar o slide. O controle está aqui, né? Eu penso que depois de 2 anos... Muito bem, o Parque Germânia. Quantos aqui conhecem? Localizado aqui ao nosso lado, no bairro Vila Ipiranga. O bairro Germânia antes era conhecido como o Parque Germânia. Antes era conhecido como Parque o quê? Parque Alemanha. No dia 26 de março do ano de 2006, ele foi inaugurado com esse nome, Parque o quê? Germânica. Esse parque, ele na realidade está aqui bem pertinho da gente. Eu passo por ele. Fiquei sabendo que ele tem 104 estacionamentos, 460 bancos, várias quadras de tênis, de basquete, de futebol. Ele também tem o quê? Um lago e uma boa pista para você praticar exatamente caminhada e assim por diante. É isso mesmo? Sim ou não? Tá. E ele foi inaugurado pelo prefeito José o quê? José Fogo de Aço ou Fogaça? José Fogaça. Muito bem. Queridos, eu estou aqui há mais de 2 anos. Nunca fui no Parque Germânica. Então, eu sei sobre o parque, mas eu não conheço o parque. Eu passo próximo do parque, moro pertinho do parque e não conheço o parque. Eu fico imaginando se de repente isso não pode acontecer em relação a Jesus. A gente vem à igreja, lê sobre Jesus, sabe, ver através de algumas imagens, assiste filmes sobre Jesus, de repente ler a Bíblia, estamos próximos de Jesus e não conhecemos. Passamos por perto de Jesus e não conhecemos. Porque existe uma diferença entre você ler e sentir, entre você ver e experimentar, entre você saber e conhecer. Você não conhece uma pessoa até o momento que você não convive com, até o momento que você passa a conviver com ela. Para que você possa conhecer alguém, você tem que conviver com essa pessoa. Você jamais vai conhecer o Filho de Deus se você não conviver com o Filho de Deus. Você jamais vai conhecer alguém com quem você convive até que você conheça o caráter desta pessoa e a veracidade de suas palavras, sim ou não? Quando você conhece essa pessoa e a veracidade de suas palavras, aí você pode dizer, olha, eu te conheço. Não é diferente em relação a Jesus. Enquanto você não conhecer o caráter de Cristo, enquanto você não conhecer a veracidade das palavras de Cristo, você nunca o experimentará em sua vida. E aí, em relação ao parque, você estará numa situação semelhante à minha. Mora perto, passa, mas não conhece, apesar de ter algumas informações que de repente vocês não tinham. Vocês concordam com isso? Então, queridos, a veracidade das palavras de Jesus. A Bíblia fala sobre algumas pessoas que queriam ver Cristo. Por favor, Bíblias abertas no livro de João, capítulo 12, versículos 20 a 23. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 23, nós encontramos aqui um texto extraordinário sobre pessoas que queriam ver a Jesus. A partir do versículo 20, a palavra assim nos diz: Ora,
entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns o quê? Gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram o que mesmo? Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicaram a Jesus. Se existe uma pessoa dentre os apóstolos que era especialista em apresentar desconhecidos para Cristo, era exatamente quem? André. Interessante que esses gregos eram gentios convertidos à fé judaica, que se encontravam em Jerusalém para adorar a Deus por ocasião das festas. E eles ouviram falar sobre Jesus, mas eles queriam, na realidade, mais do que ver Jesus, eles queriam sentir a presença de Jesus. Eles queriam sentir o toque de Cristo. Eles queriam ouvir as palavras do próprio Cristo. Eles queriam conversar com Cristo. Então eles queriam, na realidade, ter uma experiência com Cristo. E por isso, então, eles buscaram a Jesus. E Filipe foi a pessoa que os atendeu, porque o nome Filipe é um nome grego. Provavelmente ele sabia falar grego. André também é um outro nome grego. E esses dois discípulos foram usados pelos gregos para terem acesso a Jesus. O desejo do coração deles era exatamente esse: conhecer a Cristo, mais do que simplesmente olhar para Cristo. Existe uma diferença aqui: queremos olhar para Jesus, para queremos ver a Jesus. Isso evidencia de que o desejo do coração deles era de fato experimentar Jesus, sentir a presença de Jesus, ouvir as palavras de Jesus. Eu quero perguntar para você nesta noite, qual é o seu real desejo, o desejo do teu coração nesta noite? Eu quero dizer também para você que hoje, pela graça de Deus, você pode experimentar o amor de Jesus, a amizade de Jesus. Você pode experimentar a presença, o perdão e a paz de Jesus. Sim ou não? Eu creio nisso pela graça de Deus. O texto não diz que Jesus os atendeu. O texto não fala sobre isso. Nós não sabemos a bem da verdade se Jesus conseguiu ficar a sós com aqueles gregos. Mas Jesus falou verdades que tanto os judeus como os gregos precisavam ouvir, e é exatamente essas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Deixa a sua Bíblia aberta exatamente em João capítulo 12. Primeira verdade, queridos, é chegado o quê? A hora. Deus tem uma agenda especialmente para esse mundo em relação a quem? A seu Filho. Note aqui, por favor, o verso 23, o que o texto bíblico nos diz. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então note, isso me leva à conclusão de que Deus tem ou não tem uma agenda. Deus tem ou não tem um cronograma, sim ou não? O texto, por exemplo, que eu coloquei aí de Gálatas 4:4, esse texto afirma o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, ocorreu o nascimento de Jesus. Então, no cronograma de Deus, Jesus nasceu exatamente na hora certa. Então, Deus tem uma agenda especialmente para esse mundo em relação a seu Filho. Chegou a hora de Jesus nascer. Chegou a hora de Jesus ser batizado. Chegou a hora de Jesus ser crucificado. Chegou a hora de Jesus ser ressuscitado. Chegou a hora de Jesus ascender para os céus. Haverá de chegar a hora de Jesus voltar a esse mundo. Amém? Mas assim também não é diferente em relação a mim e a você. É chegada a hora. É chegada a hora de tomarmos uma decisão ao lado de Cristo como nunca em nossa vida. É chegada a hora de nós ouvirmos a palavra de Deus e tomarmos a decisão de seguir a Jesus, o seu Filho. É chegada a hora, sabe, de tomarmos decisões em nossa vida por causa de Jesus. Decisões que podem envolver renúncias, decisões que podem envolver mudança de hábitos,
decisões que podem envolver minha postura diante de determinadas situações. É chegada a hora. Se de repente você chega à conclusão de que não pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, é chegada a hora de uma mudança em sua vida interior, sim ou não? Queridos, quando chega essa hora, a melhor coisa que nós fazemos é de fato seguir a orientação de Deus. E Jesus estava seguindo a orientação de Deus. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade, por favor, alguém leia para a gente, por gentileza, capítulo 12, versículo 24. O que é que diz aí o texto? Capítulo 12, versículo 24. Segunda verdade. O que Jesus quer dizer com essa linguagem figurada? A segunda verdade é a seguinte: não há glória sem sofrimento, não há vida sem morte, não há vitória sem entrega. Jesus então usa o grão de trigo, mostrando que não tem como haver vida se o grão de trigo não for o quê? Morto e enterrado. Aqui é uma situação paradoxal. Este grão de trigo também representa eu e você. Nós temos dentro de nós a vida de Deus. Temos ou não temos? Nós temos dentro de nós a vida de Deus. Mas se nós não morrermos para o eu, não conseguiremos viver com Deus nem para Deus. Não é filosofia. É a realidade. Se você não morrer para o eu, você não conseguirá viver com Deus nem para Deus. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo nesse texto. Está claro isso? Paulo compreendeu esta verdade muito bem quando em Gálatas 2:20 ele disse: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu tenho, levo-a pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por mim e também me amou. Em outras palavras, é isso que ele diz em Gálatas 2:20. Paulo compreendeu isto, e nós também precisamos compreender essa sublime verdade do Evangelho. Há algum tempo atrás, alguns membros de uma igreja decidiram visitar uma equipe de missionários que se encontrava numa terra bem distante, longe da civilização. Quando finalmente eles chegaram lá, cansados, esgotados, ficaram impressionados com a dedicação dos missionários, com o trabalho que eles estavam realizando em favor daquelas pessoas menos favorecidas. Finalmente um deles então disse: vocês enterraram suas vidas aqui. Um dos missionários ouviu a declaração e disse: nós não enterramos a nossa vida aqui, nós plantamos a nossa vida aqui. Deu para entender? É o que nós precisamos, queridos. Não é enterrar a nossa vida aqui, mas precisamos plantar a nossa vida aqui, para que ela dê então frutos. Amém? Então era isso que Jesus estava querendo dizer, que precisamos plantar a nossa vida aqui, para que a nossa vida possa dar frutos para a eternidade. Está claro agora isso? Esta é a segunda verdade. A terceira verdade que Jesus nos falou, encontra-se no versículo 25. Edson, lê para a gente, por favor. Versículo 25, o que é que nos diz? Capítulo 12, verso 25. Amém? Mas vocês percebem o que Jesus está aqui dizendo? Quem ama a sua vida, perdê-la. Deixe-me te dizer uma coisa. Alguns de nós corremos o risco de amar mais a vida do que a nós mesmos. Isso pode acontecer? A ponto de não pensar nas consequências das coisas que nós fazemos. Amar mais a vida do que a si mesmo te leva a se envolver com coisas que poderão prejudicar a tua vida, a tua família, a tua salvação, e você, como ama mais a vida do que a si mesmo, e muito mais do que o próprio autor da vida, então o que acontece? Você termina perdendo sua vida.
O que Jesus aqui está nos dizendo é algo surpreendente, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, o que é que vai acontecer? Salvá-la. Então é uma proposta que Jesus nos tem. Ele conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho, mas não queria nada com Deus. Veio à igreja algumas vezes, mas não queria nada com Deus. Fez uma série de estudos bíblicos, mas não queria nada com Deus. Até que um dia, finalmente, ele rompeu seu relacionamento com Deus e se envolveu com as drogas. E na ilusão alucinógena, nas sensações provocadas pelas drogas, pensava ele: eu encontrei o verdadeiro sentido da vida. E aí passou a amar mais a vida do que a si mesmo. E lamentavelmente sua vida virou um caos, até que por um triz, por causa de uma overdose, ele não perdeu a vida. E quando ele se deparou com a cara da morte, quando ele viu que esteve tão próximo, e que foi por uma intervenção divina que ele não perdeu a vida, ele caiu em si e suplicou que Deus o ajudasse e o libertasse das drogas, e Deus o libertou. E aí ele passou a se dedicar a Deus, passou a se dedicar a Cristo, e houve uma mudança extraordinária em sua vida. Você conhece experiências assim? De pessoas que descobriram a vida em Cristo, depois que se depararam com a morte? Foi exatamente o que aconteceu com ele. E aqui nós vemos, aqui, queridos, a quarta verdade. O que é que nos diz o versículo 26? Você pode ler para a gente? Jesus está aqui nos dizendo, queridos, que não tem como você segui-lo sem servi-lo. Há pessoas que pensam que podem seguir a Jesus sem servir a Jesus. Vocês sabem qual é um dos grandes problemas hoje de muitas pessoas? Não é não vir à igreja. Elas vêm à igreja. Não é ser fiel a Deus na parte financeira. Elas são fiéis a Deus e até liberais. Não é o problema de não orar. Elas até oram. Mas, queridos, um dos grandes problemas que hoje muitas pessoas passam é o seguinte: elas não estão servindo a Cristo. O texto está dizendo que você não tem como seguir a Jesus sem servir a Jesus. A maior carência hoje da igreja não é de planos, projetos e recursos, é de pessoas, sabe, que de fato amam a Cristo, o servem e o obedecem até as últimas consequências. O nosso maior desafio hoje não é de repente orar. Sim, oração é vital. Não é ler a Bíblia, ler a palavra é vital. Mas a nossa maior necessidade hoje é servir a Jesus. Não tem como você seguir a Cristo sem servi-lo. Vocês podem imaginar a revolução espiritual que poderá acontecer nesta igreja, a partir do momento que cada um de nós possa servir a Jesus. Qual é a realidade que nós temos hoje? Poucos estão tentando fazer tudo, e muitos não estão fazendo nada. Aquela lei de Pareto, 20, 80, alguns aqui estão lembrados, né? Da lei de Pareto, que 20 faz o trabalho de 80, e 80 não faz nenhum trabalho de 20. Sabe? Essa lei de Pareto não tem nada a ver com a lei do Evangelho. Jesus espera que pela sua graça e atuação do Espírito Santo, que nós sejamos seguidores fiéis a ponto de servir a Jesus. Amém? Não há como você seguir a Cristo sem servi-lo. Essa é a quarta verdade. E a quinta verdade, queridos: Pai, glorifica o teu nome. A minha vida deve glorificar a quê? A Deus. E aí você pergunta: pastor, como minha vida pode glorificar ao Senhor? 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Jesus vivia para a glória de Deus e não para a glória do eu. O propósito da vida de Cristo era exatamente este: glorificar a Deus através de sua vida. Vocês poderão observar isso exatamente nos versículos 27 e 28. Este era o propósito de Jesus. E é interessante que por 3 vezes Deus falou que amava o seu Filho e que
era glorificado em sua vida. Por ocasião do batismo de Cristo, no capítulo 3, verso 17 do Evangelho de Mateus, por ocasião do batismo, o que foi que Deus disse? Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, iria começar a sua jornada em direção a Jerusalém e a crucifixão. Em Mateus 17,5, mais uma vez Deus falou que o amava e que era glorificado através de Jesus. E nesta ocasião, Deus também falou isso. Nós vamos ver daqui a alguns instantes. E queridos, quando nós passamos por situações assim, nós temos duas orações para fazer. Senhor, salva a minha vida, ou Senhor, que a minha vida te glorifique. Foram essas duas orações que Jesus propôs? Sim ou não? Vocês estão vendo aí o texto? São duas orações. Senhor, salva a minha vida. Ele poderia ter feito essa oração, mas qual foi a oração que Jesus fez? Senhor, que a minha vida te glorifique. Queridos, essa é uma verdade que talvez a gente não consiga entender, mas é uma verdade eterna do reino de Deus, revelada na palavra. É uma proposta divina para a humanidade, através do exemplo de Jesus Cristo, que eu e você vivamos para a glória de Deus e não para a glória do eu. E a outra verdade que Jesus nos apresenta, o texto mostra que veio esta voz, a voz de Deus dizendo que sentia-se glorificado em Cristo, e Jesus disse: foi por causa de quem? A manifestação da voz de Deus foi por causa de quem? Por causa de vós. É o que o texto nos afirma, exatamente nos versículos 29 e 30. Foi por causa das pessoas, e elas não entenderam. Foi um trovão, foi um anjo quem falou. Vocês poderão ler aí no texto. Não conseguiram entender. E os versículos subsequentes mostram que aquelas pessoas, lamentavelmente, rejeitaram a Cristo. Queridos, a Bíblia, ela foi escrita para mim e para você, para a nossa salvação. Mas quando nós não entendemos a palavra de Deus, corremos o risco de renunciar o Filho de Deus. E foi lamentavelmente o que aconteceu com aquelas pessoas. Elas rejeitaram Jesus porque não compreendiam a voz de Deus, a vontade de Deus, as verdades de Deus, os valores de Deus. E é o que acontece com você quando não entende qual é a vontade de Deus para a tua vida, quais são as verdades de Deus, sabe, em sua palavra, quais são os valores que Ele tem para a tua existência. Quando você não entende isso, você rejeita o Filho de Deus. E lamentavelmente foi o que aconteceu. E na sétima e última verdade, Jesus disse: chegou o momento. E Jesus declara que haverá um juízo final e que o inimigo será expulso. Nesta verdade, queridos, nós vemos em Atos 17, 30 e 31 que Deus estabeleceu em sua agenda um dia para julgar a humanidade. E no e no livro de Romanos, no capítulo 14, versículos 10 a 12, mostra que cada um de nós há de se deparar diante do tribunal divino para prestar contas individualmente da nossa vida. Mas o texto também nos mostra que o inimigo seria expulso. E quando ocorreu essa expulsão, de acordo com Jó capítulo 1, versos 6 a 12, mesmo depois da queda do homem, depois da criação, Lúcifer ainda tinha acesso ao céu. Mas quando Jesus em João 19, 30 disse: está consumado, Lúcifer foi finalmente expulso do céu, não teve mais acesso ao céu. Quando Jesus disse na cruz: está o quê? Consumado. Então, queridos, são verdades sublimes de que, diante do poder do inimigo em nossa vida, Cristo tem poder para expulsar o inimigo da nossa vida, para expulsar o inimigo da nossa casa, da nossa família, para expulsar o inimigo da nossa igreja. Cristo tem poder para isso. A Bíblia fala que Jesus em um sopro destruirá com o maligno. Ontem me deparei diante de um problema de possessão demoníaca. E diante daquela situação nós apelamos, antes de ontem, na sexta-feira de manhã, para que a pessoa cresça no poder de Jesus. E o inimigo está trabalhando com ameaças,
trabalhando com o espectro do medo, com um terrível sentimento mental da culpa e querendo destruir a vida dessa pessoa. Mas Jesus nos mostra que Ele tem poder para expulsar o inimigo. Então creia exatamente nisso. E o restante dos versículos apelam para que nós não percamos a oportunidade. E o texto mostra que naquele momento Jesus se retirou e se ocultou deles. E Jesus disse: olha, vocês estão tendo ainda a luz com vocês. A luz, ainda enquanto a luz está brilhando. Era exatamente a oportunidade que Jesus estava dando. Eu entendo que hoje também Ele está nos dando uma oportunidade. Não permita nesta noite se retirar daqui sem Jesus se revelar à sua vida, ao seu coração. Não permita que nesta noite Jesus se oculte dos seus olhos, como Ele se ocultou daqueles judeus que lamentavelmente não entenderam a sua proposta. Que Jesus se revele na minha e na tua vida, que nós possamos amá-lo e nos aproximar dele e derramar a nossa vida aos seus pés, entendendo que Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que transforma, Ele é a verdade que salva. Vamos ficar em pé e diante da revelação da sua palavra, façamos uma reflexão e o adoremos, e que nos acheguemos a Cristo completamente despojados de qualquer dúvida, de qualquer medo, e que possamos receber a vida que provém dele, pela sua graça e pelo seu poder. Preciso que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as suas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
Eu sei que tu queres, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as suas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Querido Deus, como é bom estar em Tua presença, Senhor, e olhar nos Teus olhos, sentir a Tua presença, desfrutar do Teu poder e da Tua paz, e sermos completamente tocados pelo Teu perdão. Pai, nos envolvas nos braços de Teu Filho Jesus Cristo, que Ele seja a verdade absoluta em meio ao relativismo deste mundo pós-moderno. Que nele encontremos a base sólida para a nossa vida, que nele encontremos a esperança para o futuro e o poder para o presente. Oramos, Pai, para que as verdades de Cristo se tornem pela fé em valores que regem a nossa vida. Viver para a Tua glória, Pai, é um propósito divino para seres humanos. Por demais sublime é tamanho objetivo. Mas suplicamos que através da atuação do Teu Espírito, que derrama sobre nossos corações o Teu amor, que sejamos capacitados a viver de acordo com a Tua vontade. Que não percamos nenhuma oportunidade de seguir a Jesus bem de perto. Que não permitamos que Ele se retire da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que Ele não se oculte aos nossos olhos, mas que possamos vê-lo pelos olhos do amor e da fé. Nós clamamos por cada pessoa que aqui está, para que haja cura interior e que ao sairmos daqui saiamos desfrutando da alegria da salvação, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os samaritanos disseram: Ele é o Salvador do mundo. E nós cremos que Tu és o Salvador da nossa vida. Tu és a luz do mundo. Tu és a luz da nossa vida. Em Cristo, Pai. Amém. Quem quiser beber da água viva, cante conosco nesse instante. Seja feliz durante essa semana, sempre bebendo da fonte que é Cristo Jesus. Como esse sol, eu busco uma fonte para me saciar. Pois eu vivo aqui tão só,
procuro quem fará minha vida transbordar. Já procurei em tantos postos, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preenche por toda a minha vida. Eu procurei em tantos postos, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preencha por toda a minha vida. Senhor, dá-me dessa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Senhor, dá-me dessa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Dá-me água viva, dá-me água viva. No calor desse sol, eu busco uma fonte pra me saciar. Pois eu vivo aqui tão só, procuro quem fará minha vida transbordar. Já procurei em tantos postos, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preenche por toda a minha vida. Eu procurei em tantos postos, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preenche por toda a minha vida. Senhor, dá-me dessa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Senhor, dá-me dessa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Dá-me água viva, dá-me água viva. Dá-me água viva, dá-me água viva, dá-me água viva. Água que seja fonte a jorrar, água sempre, Senhor, dá-me dessa água, água que seja fonte a jorrar pra sempre. Dá-me água viva, dá-me água viva, dá-me água viva. Dá-me água viva.